tudo que o Senhor tem feito conosco, até agora, Senhor, nessa referência do nome santo de Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, estamos aqui, nosso Pai, iniciando, Senhor Jesus, a tua palavra, que seja essencial para nós, Senhor Jesus, luz, Senhor Jesus, do nosso caminho. E o Senhor Jesus, do Pai, desça, Senhor, o Espírito Santo do Pai, cada um de nós, porque nós não sabemos que desça pelo Espírito Santo, Deus. Peço, Senhor Jesus, mais entendimento, Senhor, tira de nós tudo que não te agradou, Pai, nós estamos nós temos do Pai, que não foi do teu agrado, que o Senhor vem descendo com teus anjos sobre os montes, a nos proteger, a nos guardar e nos conceder a tua palavra, que é doce como mel. Em nome do Senhor Jesus, nós já agradecemos, Senhor, porque eu creio, Senhor Jesus, desde o mundo passado, Senhor Jesus, e nós proclamamos esse momento, dizendo que o Senhor voltará a chegar aqui, meu Deus. Então, Senhor, agora os anjos, que nos recebe, Senhor Jesus, com tua palavra, louvores, e vamos ser glória a ti, Jesus. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar o nosso querido José Louco para louvar a nossa Deus. Boa noite, vamos louvar o Senhor Jesus aqui, né? Nesse momento na igreja. Louvar o Todo-Poderoso.
Eles vão ficar de pé para o ato do primeiro de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, meu amado, nós estamos aqui diante de Ti para cultuar, Senhor. Hoje, o irmão Romário vai pregar a Tua palavra, que se faz viver e enche o Espírito Santo de Deus para pregar a Tua palavra. Fala a nossa igreja. Fala o que nós não precisamos escutar, mas sim o que o Senhor quer que nós escutemos. Senhor, agradeço por este momento que o Senhor fala, através do Espírito Santo. Usa o irmão Romário como canal para ministrar este momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém. Trouxe uma reflexão para a gente meditar, antes da gente estar na palavra, pode fazer uma ação com vocês, 2 minutinhos. Tentei uma entrevista, assisti uma entrevista esses dias, não sei se os irmãos assistiram, mas Antônio Senna. Ele era um piloto de avião. Isso aconteceu em 2021, um piloto muito experiente, fazia viagem, país a país. Teve um dia que ele sobrevoava a floresta amazônica e uma das coisas do avião deu defeito, pegou fogo e caiu na floresta amazônica. Ele sobreviveu. Passou 36 dias na floresta amazônica. Foi resgatado e na entrevista ele dando para o repórter chega para ele com alguns questionamentos e pergunta o que foi que fez ele sobreviver esses 36 dias na Amazônia. Ele disse que teve medo, ele disse que sentiu os piores medos da vida dele quando estava lá. Ele disse que à noite não tinha luz, era escuro, que não dava para ver um pão na sua frente, não dava para ver. Ele disse que os piores medos dele agora. E ele disse que ele orou ao Senhor, ele orou 36 dias, ele disse que orava ao Senhor de dia e de noite. Ele disse que orava ao Senhor de dia para que não viesse chover à noite, e à noite ele orava para que não viesse chover de dia. E o repórter curioso perguntou: e a tua oração foi atendida? E ele disse: não. Eu orava de dia para não chover à noite chovia mais. Eu orava de noite para que não viesse chover no dia seguinte, e ele chovia ainda mais forte. Ele disse que no terceiro dia de antes ele já orava não pedindo que não chovesse, para que chovesse pouco. E chegou o tempo que ele não foi resgatado, passou o tempo do resgate, ele disse que por 3 dias ou 4 dias do resgate. Ele viu o avião passar, mas não viu ele. Ele disse que chegou um pouco pensar que eu morrer. E ele é resgatado. Andando por ele na Amazônia, ele encontra um grupo de caçadores de castanha. Ele se prostra, agradece, ele sabia que o tormento que ele estava tinha acabado. E ele perguntou para os amigos que era aqueles juntadores de castanha estavam ali no meio da Amazônia. Ele disse: não, a gente não tem costume de juntar castanha aqui. A gente junta castanha 1 quilômetro atrás. Mas devido à chuva forte, esses 36 dias, deu acesso para que a gente viesse de barco para esse local. E aonde nós nos encontramos. E eu te pergunto hoje, ao 36 dias orando para que a chuva não viesse, e a chuva veio. De primeira forma, a oração dele não foi atendida, mas foi o que levou aquele povo a encontrar ele pela floresta amazônica. Por quê? Porque às vezes o que a gente pede não é o bom para nós. Porque se Deus tivesse escutado a oração dele, não tinha tido acesso de ele chegar até lá.
Amém, igreja? Peça ao irmão que se coloque em pé e referência a palavra do Senhor. Assim fala a Sagrada Escritura. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, ele falava dizendo, conforme estas mesmas palavras que fez teu servo, a tua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do Cássio, no lugar onde os presos do rei estavam presos, assim esteve ali na casa de Cássio. Pode tomar assim com vocês. Senhor Deus, é Pai, eu venho para esse momento entrar na tua presença, para te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. Pai, que eu venha me esvaziar, Pai, para que eu venha assistir a tua presença. Pai, fala com a tua igreja, não que eles queiram ouvir, Pai, mas que o Senhor tenha falar no coração deles. Isso, Pai, já te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, igreja, esse texto bíblico é muito conhecido, relata, tá? Aqui da história de José. José, essa passagem bíblica, ela é muito conhecida. Aqui ele vai dizer aqui, ó, que Potifar, ouvindo a sua mulher, a mulher quando chegou a Potifar e inventou notícias para ela. E Potifar, dando ouvido a sua mulher, pega José. E quando a mulher conta para ele, ele fica enfurecido, ele fica com uma ira tão grande, que ele pega José e leva para o cárcere, ele manda prender José. E o que eu acho interessante na história de José é que José precisou passar por muitas coisas para ser honrado. Ele precisou de ser jogado no poço, precisou ser vendido como escravo, mas isso aqui eu estou falando não de terceiros, eu estou falando dos próprios irmãos, da sua própria família, dos seus próprios irmãos. Ele precisou ser servo na casa de Potifar, precisou ser preso e até ele se tornar governador. É incrível a maneira como Deus ele honra as pessoas que são fiéis a Ele. Mas sabe, hoje em dia, sabe qual é o maior problema que nós cristãos? É que nós queremos ser honrados, nós queremos que as nossas orações, as nossas petições sejam atendidas, mas a gente não queremos passar pelo deserto, nós não queremos passar pelo processo. A gente, muitos aqui, é muito fácil pegar o microfone desse, colocar o Senhor, ministrar a palavra do Senhor, adorar o Senhor através de louvores, quando tudo está bem. Eu quero ver essas coisas acontecerem quando chegar o dia mal, quando você estiver passando no meio do processo. No meio de uma batalha, no meio de uma luta, no meio de um projeto seu que você joga na mão do Senhor para ser realizado e não ser realizado. Quando o Senhor envia o não como resposta ao seu coração, quem é você quando recebe o não do Senhor? Porque quando está tudo bem, é muito fácil adorar, ministrar, pregar. E quando o não do Senhor bate na porta do nosso coração, quem nós somos realmente? Nós queremos, é muito fácil exaltar o Senhor quando as coisas saem da maneira que a gente quer, quando os nossos sonhos, os desejos do nosso coração são realizados. E quando nós estamos, quando está tudo correndo ao contrário, a contramão do que a gente espera acontecer, José, ele tinha todos os motivos para desistir. Tinha ou não tinha?
ele tinha motivo de largar tudo, de abandonar os seus sonhos, os seus projetos, mas uma coisa ele tinha certeza: ele confiava em Deus e acreditava no seu proveito, e meio de tantas incertezas da vida de José, ele cria no Deus que tudo pode. Em Romanos 8:28, ele fala que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque muitas vezes a gente questiona a Deus quando as coisas não dão certo. Eu tenho um exemplo aqui, um colega meu trabalhava comigo, ele disse assim, batendo uma coisa na hora do almoço, ele disse assim: irmão, eu estou orando para o Senhor para ele me dar um emprego melhor. Eu disse: amém, irmão, amém. Agora, tu está preparado para o processo? Como assim? Eu digo assim: não quero um emprego melhor. Tu está preparado para não ser demitido? Hoje, se a empresa te chamar ali e dizer assim: Adenilson, tu está demitido. Tu está preparado para isso? Ele disse que não estava. Como é que ele quer que Deus trabalhe na vida dele um emprego melhor, se ele ainda tem um trabalho? A gente tem que ver realmente nós pedimos ao Senhor. Esse piloto aqui, ele pediu 26 dias no meio da Amazônia. Ele pediu 36 vezes de dia e de noite para não chover. Já imaginou se Deus atende a oração dele? Ele não tinha sido resgatado. Aleluia. Muitas vezes o que a gente pensa que é o não, é Deus cuidando de nós, é Deus dando tratamento, é nos lapidando. Não tem uma maneira melhor de nos lapidar no meio do processo, no meio do deserto. Jesus, quando ele ia passar pelo processo mais dolorido do seu ministério, ele foi no deserto orar. A angústia era tanta que a Escritura fala que o seu suor transformou em sangue. Imagina aí a angústia. O suor virar sangue. A angústia era tremenda. E naquele momento ele chega, na sua oração, ele chega para Deus e diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse caso. Mas logo em seguida ele diz: mas que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável. Às vezes nós pedimos algo em nossas vidas que nós pensamos que seria bom aos nossos olhos, agradável, mas às vezes nos leva a uma perdição, às vezes nos leva a se afastar do caminho do Senhor. E eu acredito que um bom pastor é aquele que, quando a sua ovelha foge, ele pega, dá uma madeirada na sua perna e machuca, para que ela não venha fazer isso de novo, venha depender do seu pastor. Então, José, ele tinha todos os motivos para achar que Deus tinha esquecido dele. Eu vou relembrar um pouco da história de José. Ele foi jogado no poço, relembrar. Foi vendido como escravo, foi servo, foi preso. Mas em todas essas coisas, se você analisar bem, tem a mão de Deus nela. Porque quando os irmãos dele jogaram José dentro do poço, naquele tempo, o poço era feito para armazenar água. Porque era que o poço estava seco. Você já imaginaram, se você para imaginar, naquele tempo o poço era acabado para armazenar água, mas o poço, justamente os irmãos de José jogar ele, estava seco. É vendido como escravo que ele ia certo na casa de Potifar. Deus permite certas coisas, permitiu que a mulher
chega na frente do faraó, ele esquece por um longo período de José. Mas, quando Jesus estava sendo crucificado, do lado dele tinha dois ladrões. Um ladrão se virou para ele e disse assim: ó, se tu é Cristo, salva tu e a nós mesmos. E o outro, no meio de tanta turbulência ali, tanto sofrimento, que eu creio que não é fácil você estar sendo pregado na cruz, se vira para ele e diz: Senhor, nós temos culpa por estar aqui, mas tu não tens culpa nenhuma. Lembra-te de mim quando estiver no teu meio. E o Senhor se vira para ele e diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto para mim e para você: em quem nós temos depositado a nossa confiança? No governo dele ou em Jesus? E por muitas vezes eu sei que nós pensamos que estamos esquecidos, que Deus tem esquecido de nós, mas eu quero trazer aqui um louvor, quero que a igreja escola de pés, coloque a mão no seu coração, e a nossa mãe vai colocar um louvor, e para falar o nosso coração, quando eu estava estudando a palavra, esse louvor dele, eu quero compartilhar com os irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sei vocês, irmãos,
Glória a Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, Jesus. E o Senhor Jesus, nesse composão, Senhor, sobre nós, nos leva para casa, Senhor Jesus, com a tua bênção e a tua presença jamais nos faltará, Senhor Jesus, nos livrará do lado do passarinheiro, Senhor, nos conceda, Senhor, uma noite segura, um sono reparador. Que o Senhor Jesus venha contemplando, venha nos guardando debaixo das tuas asas, Senhor, durante essa semana, meu Pai, tudo seja conforme a tua vontade, meu Pai. Não deixamos, Senhor Jesus, a tua presença, nem a tua presença conosco, meu Pai